Alguns encontros não pedem permissão. Eles não anunciam chegada, não negociam consequências. Apenas acontecem, e cobram seu preço. O território do Novo México não perdoava distrações. A terra era dura, vermelha, aberta como uma ferida antiga que nunca cicatrizou. O vento carregava poeira fina o suficiente para entrar nos olhos, nos pulmões e nos pensamentos. Ali, tudo parecia observar quem ousasse atravessá-la, as colinas, os cânions, os céus grandes demais para homens pequenos demais. Silas Merrick caminhava por aquela vastidão havia 3 meses. 42 anos de vida haviam ensinado a ele 2 verdades simples: o mundo não se importava com suas intenções, e tudo o que valia a pena preservar desaparecia rápido demais. Talvez por isso carregasse uma câmera. Talvez por isso insistisse em registrar um território que parecia resistir a ser lembrado. O equipamento era pesado. Madeira, metal, vidro e produtos químicos, e uma caixa montada sobre um tripé que pesava mais do que muitos sonhos abandonados ao longo daquela fronteira. A câmera não era apenas uma ferramenta. Era um fardo. Cada passo lembrava Silas de que observar sem interferir era uma mentira confortável. Toda imagem capturada mudava algo. Sempre mudava. Ele havia perdido 4 placas de vidro desde que entrara em terras Apache. Estradas inexistentes, rodas quebradas, e o silêncio, e sempre o silêncio, que fazia qualquer estalo parecer um tiro. Viajara sozinho. Sempre sozinho. Aprenderá cedo que companhia demais chamava atenção, e a atenção, naquele território, era uma sentença mal escrita. Naquela tarde, ele seguia o leito seco de um riacho, procurando ângulos, luz, qualquer coisa que justificasse mais uma placa exposta ao risco. O sol caía oblíquo, pintando as formações rochosas de tons que iam do laranja queimado ao vermelho profundo. Era uma luz rara. Perfeita. Foi quando ele a viu. Ela não estava escondida. Não fugiu. Não se agachou entre as pedras. Não fez menção de desaparecer. Ela estava de pé, na borda de um cânion, como se o lugar tivesse sido feito ao redor dela. Mesmo à distância, Silas percebeu que algo estava errado ou extraordinariamente certo. A silhueta não correspondia a nada que ele já tivesse visto. Alta demais. Larga demais. Presente demais. Quando o vento puxava as franjas do vestido de couro e as contas coloridas refletiam a luz, ela parecia parte da própria paisagem, não uma visitante. Silas parou o vagão instintivamente. A experiência lhe dizia para virar. Apache não toleravam estranhos vagando sozinhos. Muito menos homens brancos com caixas estranhas. Mas outra parte dele, e a parte que o fizera atravessar meio país com vidro e prata, permaneceu imóvel. Ela o observava. Sem medo. Sem curiosidade exagerada. Apenas observava. À medida que Silas se aproximava, a distância se tornou informação. Ela tinha quase 2 metros de altura. Ombros largos como a moldura de uma porta. Braços marcados por músculos que ele só vira em homens que carregavam cargas a vida inteira. Mas o rosto não era duro. Havia ali algo atento. Questionador. Como se ela estivesse avaliando não o homem, mas a intenção por trás dele. Ele parou a 30 passos da base das rochas. O silêncio se esticou. Silas desmontou devagar. Seus movimentos eram automáticos, treinados por anos de prática. Tripé no chão. Caixa da câmera ajustada. A placa de vidro retirada do embrulho com cuidado quase religioso. Enquanto trabalhava, sentia os olhos dela sobre si, firmes, constantes, como o peso físico em suas costas. Quando levantou a cabeça, ela estava mais perto. Agora estava 15 passos. No nível do chão. A diferença de altura era chocante. Ela precisou abaixar levemente a cabeça para passar sob um galho que Silas teria ignorado sem perceber. Ele não pediu permissão. Depois entenderia que aquele fora o primeiro erro. Apenas apontou para a câmera, depois para ela, num gesto simples.
Uma pergunta sem palavras. Ela inclinou a cabeça, estudando a caixa de madeira sobre 3 pernas como se fosse um animal desconhecido. Então, após um longo segundo, assentiu uma única vez. Silas sentiu o pulso acelerar. A luz estava perfeita, mas fugaz. Ele a posicionou contra a parede do cânion, onde o vermelho da rocha fazia contraste com o couro escuro e o cabelo negro. Cobriu a cabeça com o pano de focagem e, ao ajustar a imagem invertida no vidro fosco, o ar lhe faltou. Ela não parecia alguém fotografada. Parecia algo revelado. Forte. Antiga. Imóvel. Como se sempre tivesse estado ali, esperando que alguém fosse capaz de enxergar. Ele saiu debaixo do pano, preparou o pó de magnésio. O estalo do disparo foi seco, violento. Uma explosão branca de luz inundou o cânion por um único segundo absoluto. Ela não piscou. Não recuou. Não reagiu. A imagem queimou-se na placa de vidro como uma marca definitiva. Quando o silêncio retornou, algo havia mudado. Silas sentiu um peso estranho no peito, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível sem perceber. Ela avançou um passo, apontou para a câmera, depois para o próprio peito. Uma pergunta clara. Ele tentou explicar com gestos. Amanhã. Depois. Precisava de tempo, de químicos, de escuridão. Ela observou cada movimento enquanto ele guardava o equipamento, como se quisesse memorizar o processo inteiro. Quando Silas subiu no vagão e soltou o freio, olhou para trás 2 vezes. Ela ainda estava lá. Na mesma posição. Na mesma altura. Uma silhueta contra a pedra vermelha, observando partir. O que Silas não sabia, e o que não podia saber, era que 3 figuras observavam tudo do alto das colinas. Olhos treinados. Cavalos prontos. Que aquele clarão branco havia sido visto de muito longe. Que o som seco do disparo não se perderá no vento. O clique ecoara muito além do cânion. E algo, invisível e antigo, havia sido quebrado. Silas não dormiu naquela noite. O rancho que alugara na borda do território Apache rangia com o vento como se estivesse prestes a se desfazer. Tábuas mal encaixadas, pregos enferrujados, o tipo de construção pensada para durar apenas o tempo necessário até alguém desistir ou morrer. Ainda assim, ele montara ali seu quarto escuro improvisado. Um espaço pequeno, sem janelas, onde a luz obedecia às suas regras. Era ali que as imagens nasciam. Quando mergulhou a placa de vidro no banho químico, o mundo pareceu se contrair. Aos poucos, a forma surgiu da escuridão como algo arrancado do nada. Primeiro os contornos. Depois os ombros largos. O rosto. Os olhos. Caia. Ela olhava diretamente para a lente. Sem desafio. Sem submissão. Apenas presença. A força estava ali, evidente, mas havia algo mais, algo que Silas não soube nomear de imediato. Uma tensão silenciosa, como se a própria imagem estivesse consciente de ter sido arrancada do lugar ao qual pertencia. Silas engoliu em seco. Já revelara centenas de placas. Homens armados. Mulheres cansadas. Crianças sujas de poeira. Nunca sentirá aquilo. Não era culpa. Não exatamente. Era a sensação incômoda de ter atravessado um limite que não lhe fora explicado, mas que existia. Ele pendurou a placa para secar e se afastou um passo, como se estivesse diante de algo vivo. Quando saiu do quarto escuro, o céu ainda estava escuro. Antes do amanhecer. Foi então que ouviu. Cavalos. Muitos. Não vinham devagar. Não tentavam esconder a aproximação. O som dos cascos cortava o silêncio da madrugada com intenção. Silas pegou o rifle e saiu para a varanda, o coração batendo forte demais para alguém que passará a vida fingindo não sentir medo. No alto da elevação a leste, 20 cavaleiros surgiram contra o céu clareando. Pararam juntos, perfeitamente alinhados.
Nenhuma arma apontada. Nenhuma palavra. Apenas presença. Aquilo não era um ataque. Era um aviso. Um dos homens se destacou e avançou sozinho. Cavalgava com postura firme, sem pressa. Quando parou a poucos metros da casa, Silas notou a semelhança imediatamente. O mesmo cabelo escuro. O mesmo formato de rosto. Mas onde Kaia tinha força física, aquele homem carregava autoridade. Era alguém acostumado a ser obedecido. Ele não desmontou. Observou Silas por longos segundos, como se estivesse medindo não o homem, mas as escolhas que o haviam trazido até ali. Você tem a sombra da minha irmã, disse, em inglês carregado de sotaque, mas claro o suficiente para não haver dúvida. As palavras atingiram Silas com mais peso do que qualquer ameaça direta. Eu tirei uma fotografia, e respondeu, mantendo as mãos visíveis. É só isso. Luz e vidro. O homem não reagiu. Para nós, imagens não são só luz. Elas guardam algo. Um reflexo que não volta sozinho. Silas sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Já ouvirá histórias. Falas soltas em tavernas. Avisos murmurados por gente que nunca entenderá completamente o que temia. Sempre chamar aquilo de superstição. Diante daqueles olhos, a palavra perdeu sentido. Meu nome é Natã, disse o homem. Kaia é minha irmã. Atrás dele, os outros guerreiros permaneciam imóveis. 20 sombras montadas, observando cada movimento. Ela voltou diferente ontem, continuou Natã. Não falou. Não comeu. Sentou-se fora da tenda e ficou olhando para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. Silas lembrou-se do gesto dela após a foto. Os dedos tocando o próprio corpo, procurando algo invisível. O que vocês querem? Perguntou. Natã inclinou levemente a cabeça. Queremos o que foi tomado de volta. Não posso destruir a placa, respondeu Silas, a tensão endurecendo sua voz. É trabalho. É a prova. Não posso simplesmente quebrar. Algo mudou no ar. Natã não se enfureceu. Não levantou a voz. Apenas respirou fundo, como alguém aceitando uma realidade desagradável. Então você escolhe enfrentar as consequências. Ele virou o cavalo de lado, apontando com o queixo para o horizonte ainda vazio. Isso aqui é cortesia. 20 homens para avisar. Amanhã, não seremos 20. Silas engoliu em seco. Amanhã, seremos 500. Natã puxou as rédeas e retornou à formação. Em poucos minutos, os cavaleiros desapareceram atrás da elevação, deixando apenas poeira suspensa e um silêncio pesado demais para ser ignorado. Silas ficou parado por muito tempo depois que eles se foram. Dentro do rancho, a placa de vidro secava, pendurada como um veredito. Ele passou o resto da manhã reforçando portas e janelas, movendo barris de água para dentro, preparando-se para um cerco que sabia ser impossível de resistir. Um homem. Um rifle. Uma casa frágil. Contra um exército. Mas não era isso que o paralisava. Era a fotografia. Destruí-la significava sobreviver. Mantê-la era morrer. Mas a escolha não era tão simples. Aquela imagem não era apenas arte. Era verdade. Era prova de que algo extraordinário existia naquele território duro, algo que ninguém poderia apagar depois de visto. Ao meio-dia, ele a viu. Kaia caminhava sozinha pelo campo aberto em direção ao rancho. Sem armas. Sem cavalo. Cada passo firme, mas algo nela parecia deslocado, como se estivesse atravessando um lugar que já não a reconhecia. Ela parou à mesma distância que Natã parara. Os olhos estavam diferentes. Não vazios. Confusos. Ela apontou para o peito. Depois para a casa. O mesmo gesto de antes, mas agora carregado de urgência. Você quer ver, disse Silas, mais afirmação do que pergunta.
Ela assentiu. Dentro do quarto escuro, ele levantou a placa à luz fraca da lamparina. Kaia se aproximou lentamente. Os dedos tocaram o vidro com cuidado reverente. O impacto foi imediato. A respiração falhou. Os olhos se arregalaram. Ela não estava olhando uma imagem. Estava se reconhecendo. Grande, e murmurou. Sim. Forte. Sim. Ela levantou o olhar, confusa, quase assustada. Errada? Silas sentiu algo se quebrar dentro dele. Não, respondeu com firmeza. Extraordinária. Kaia permaneceu imóvel, absorvendo a palavra como quem aprende um idioma novo. Do lado de fora, o som de cascos voltou a ecoar. Mais guerreiros surgiam no horizonte. Não 20. Não 40. Muitos. O cerco começava a se formar. Silas sabia, com uma clareza terrível, que o preço daquela imagem não seria pago apenas por ele. O quarto escuro parecia menor com Kaia dentro. As paredes, construídas para homens de estatura comum, comprimiam o ar ao redor dela. As vigas do teto quase tocavam sua cabeça. A lamparina lançava sombras longas, distorcidas, fazendo seu corpo parecer ainda maior, ainda mais presente. Silas percebeu, pela primeira vez, como o mundo inteiro fora feito para que pessoas como ela se curvassem. Ele ergueu a placa de vidro com cuidado. A imagem capturou a luz e a devolveu em silêncio. Kaia se aproximou lentamente. Cada passo parecia pesado, não pelo corpo, mas pelo que se acumulava dentro dela. Quando seus dedos tocaram o vidro frio, ela estremeceu, como se tivesse encostado em algo vivo. Ali estava ela. Não como se sentia. Não como diziam que era. Mas como existia. Os ombros largos, firmes. A postura reta. O olhar direto, sem pedido de desculpas. A força não disfarçada. A altura impossível de esconder. Nada diminuído. Nada dobrado. Nada suavizado para caber em expectativas alheias. Os lábios de Kaia se entreabriram. Grande. Silas assentiu, sem ousar quebrar o momento. Forte. Outra confirmação silenciosa. Ela engoliu em seco, os olhos ainda presos à imagem. Errada, dizem. A palavra saiu fraca, quase como uma pergunta antiga demais para ter resposta. Silas sentiu o peso daquela frase cair sobre o chão do quarto escuro como um objeto quebrável. Eles estavam errados, disse. Sempre estiveram. Kaia pressionou a palma da mão contra o vidro, alinhando-a com a própria imagem. Mão com mão. Corpo com corpo. Real com reflexo. Pela primeira vez, não havia diferença entre o que sentia e o que via. O silêncio se alongou. Então ela falou, não em inglês, mas em sua própria língua. A voz baixa, carregada de memórias. Silas não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Não era acusação. Era constatação. Ela falou de quando criança, de como a altura chegará cedo demais. De como os olhares mudaram. De como os mais velhos disseram que ela precisava aprender a se dobrar, a se mover atrás dos outros, a não chamar atenção. De como a força, em uma mulher, era vista como perigo e não para inimigos, mas para a ordem das coisas. Diziam proteger, traduziu ela em frases curtas, escolhendo as palavras com dificuldade. Diziam mundo machuca quem é diferente. Então, fizeram eu pequena. Silas fechou os olhos por um instante. Proteger quebrando. Amar escondendo. Salvar apagando. O som de cascos interrompeu o silêncio. Desta vez, não vinha de uma direção só. Silas saiu do quarto escuro e sentiu o estômago afundar. Guerreiros surgiam nas colinas ao norte, ao sul, a oeste. Montados, armados, organizados. Não avançavam rápido. Não gritavam. Não atacavam. Eles se posicionavam. Formavam um círculo amplo,
deliberado, como um tribunal sem paredes. Cada cavalo parado era uma declaração: estamos aqui para ver o que você vai escolher. Kaia apareceu ao lado dele. Quando viu o cerco se fechando, algo nela mudou. Os ombros, antes levemente curvados, se endireitaram. A cabeça se ergueu. O corpo inteiro pareceu ocupar mais espaço, não por crescer, mas por deixar de se esconder. Silas percebeu com clareza perturbadora: aquela não era uma mulher confusa. Era alguém despertando. Natan avançou pelo lado leste, acompanhado de outros 3 guerreiros. Parou a poucos metros da varanda. Falou em Apache, a voz firme, carregada de autoridade e urgência. Mandava. Chamava. Exigia. Kaia não respondeu de imediato. Ela deu um passo à frente. Depois outro. Até se posicionar diretamente entre Silas e os guerreiros. O gesto foi simples. Irreversível. Silas sentiu o coração disparar. Aquilo não era apenas proteção. Era declaração. Corpo como fronteira. Escolha feita visível. Natan parou de falar. Confusão percorreu os homens atrás dele. Murmúrios. Olhares trocados. Uma mulher Apache não se colocava assim. Não contra o próprio povo. Não por um estrangeiro. Natan falou novamente, mais duro agora. Apontou para Silas. Depois para o horizonte. Ordem clara, e volte. Isso não é seu lugar. Kaia permaneceu imóvel. Quando falou, usou o inglês. Não por fluência. Por intenção. Não. A palavra caiu no ar como um disparo. Curta. Clara. Irrecusável. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar qualquer tentativa de recuo. Até os cavalos pareceram sentir. Alguns bateram o casco no chão, inquietos. Natan desceu do cavalo lentamente. Cada passo calculado. O rosto tenso não de raiva, mas de incredulidade. Aproximou-se mais alguns metros. Você não entende o que está fazendo, e disse, em inglês, para que Silas ouvisse. Ele quebrou algo em você. Kaia não desviou o olhar. Não, e respondeu. Ele mostrou. As palavras foram simples, mas o impacto foi devastador. Silas percebeu naquele instante que o conflito jamais fora sobre a fotografia. Nem sobre crenças. Nem sobre tradição. Era sobre controle. Sobre decidir quem alguém podia ser para se manter seguro. Os guerreiros continuaram chegando. O círculo apertava. Não avançavam. Não atacavam. Apenas observavam. Como se esperassem que o peso coletivo os fizesse ceder. Como se o silêncio fosse arma suficiente. Kaia permaneceu ali, firme, grande, visível. Entre 2 mundos. Atrás dela, Silas sentiu o chão tremer levemente sob o movimento de centenas de cavalos. À frente, o olhar do irmão carregava dor, medo e algo ainda mais perigoso, e a percepção de que talvez ele estivesse perdendo algo que nunca teve o direito de controlar. O cerco fechou completamente. E no silêncio absoluto que se seguiu, todos souberam que a próxima escolha mudaria tudo. O amanhecer não trouxe luz. Trouxe peso. Quando o primeiro raio de sol tocou as colinas ao redor do rancho, Silas entendeu que a noite havia sido apenas uma trégua ilusória. Onde antes havia sombras dispersas, agora havia homens. Muitos. Fileiras inteiras de guerreiros Apache ocupavam cada elevação, cada dobra do terreno, cada ponto de vantagem natural. Cavalos inquietos, armas visíveis, corpos imóveis como se tivessem sido plantados ali pela própria terra. 500. Não era exagero. Não era ameaça vazia. Era um fato consumado. Silas sentiu o estômago afundar. Um homem não enfrentava aquilo. Nem com armas, nem com coragem, nem com boas intenções. Aquilo não era uma batalha.
Era um julgamento coletivo. Caia estava de pé desde antes do amanhecer. Não dormira. Não se sentara. Observava o horizonte com o corpo ereto, os ombros finalmente retos, sem a curvatura que aprenderá a usar a vida inteira. Quando a luz revelou o exército, ela não recuou. Ela respirou fundo. Do centro da formação, 3 cavaleiros avançaram. Mais velhos. Postura diferente. Rostos marcados pelo tempo e pela autoridade. Anciãos. A decisão final não viria da força, mas da tradição. Eles pararam na linha invisível que separava o território do rancho do restante da terra. Não cruzaram. Ainda. Um deles falou em Apache. A voz era firme, cerimonial, carregada de um peso que Silas sentiu mesmo sem entender as palavras. Não era raiva. Era acusação formal. Uma enumeração de faltas. Uma história sendo recontada sob a ótica da lei antiga. Caia respondeu. Sua voz, quando saiu, não tremeu. Era profunda, clara, projetada para ser ouvida por todos. Silas não entendia o idioma, mas entendia o tom. Não era súplica. Não era desafio. Era afirmação. O diálogo seguiu. Pergunta. Resposta. Silêncio. Nova pergunta. A cada troca, mais guerreiros se aproximavam, fechando o cerco. O rancho parecia encolher sob aquele olhar coletivo. Então Natan avançou. Ele desmontou e caminhou até ficar alguns passos à frente dos anciãos. O líder, o irmão, o homem dividido entre dever e sangue. Quando falou em inglês, foi para que Silas entendesse e para que não houvesse dúvidas sobre o que estava sendo oferecido. Esta é a última proposta. Silas sentiu Caia se mover ao seu lado, atenta. A fotografia é destruída e continuou Natan. Você deixa este território e nunca mais retorna. Caia volta conosco. Ninguém morre hoje. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E se eu recusar? Perguntou Silas. Natan não hesitou. Então nós tomamos o que foi quebrado à força. E você não sai daqui vivo. Silas olhou para Caia. Não como quem busca permissão, mas como quem reconhece que a decisão já não lhe pertence inteiramente. Existe outra opção, disse ele, devagar. Venha comigo. Alguns murmúrios surgiram entre os guerreiros. Confusão. Incredulidade. Existem lugares, continuou Silas, em onde ser diferente não é erro. Onde força não precisa ser escondida. Você não precisa escolher entre quem você é e quem eles querem que você seja. Caia fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, tomou uma decisão. Ela se afastou de Silas e caminhou em direção às rochas ao norte do rancho. Uma formação elevada, natural, que se erguia como um púlpito diante da assembleia. Subiu com facilidade, usando a própria força, cada movimento visível, deliberado. Quando alcançou o topo, ficou ali, destacada contra o céu claro da manhã. Alta. Inconfundível. Impossível de ignorar. Todos os 500 homens haviam agora. Caia ergueu a voz e falou em Apache. Silas não compreendeu as palavras, mas compreendeu o efeito. O discurso não era longo, mas cada frase parecia cair como pedra em água parada. Ela falava de escolha. De verdade. De viver inteira. De não se curvar mais. Falava de liberdade. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não carregava ameaça. Carregava peso emocional. Natan avançou até a base das rochas. Olhou para cima. Quando falou, sua voz estava mais baixa. Quando você era criança, e disse, em inglês, e jogavam pedras em você. Chamavam você de monstro. Eu os afastei. Sempre. Caia não desviou o olhar. Eu ensinei você a se curvar e continuou ele. A falar baixo.
A se esconder. Achei que estava protegendo você do mundo. A voz dele falhou por um segundo. Eu estava errado. Eu estava tentando quebrar você para que coubesse onde nunca foi feita para caber. Kaia respirou fundo. As palavras atingiram algo profundo demais para ser contido. As lágrimas vieram livres, sem vergonha. Esse homem, Enatan apontou para Silas, e mostrou você inteira em um único dia. Algo que eu falhei em fazer por uma vida inteira. Os anciãos começaram a discutir entre si. Gestos duros. Rostos fechados. Discordância clara. Um deles apontou para Kaia, depois para os guerreiros, como quem falava de precedentes perigosos. Natã ouviu. Depois respondeu. A resposta foi curta. Definitiva. Os anciãos se calaram. Um a um, guerreiros desmontaram. Não para atacar. Para abrir os alforjes. Tiraram mantas, facas, bolsas de água, carne seca. Depositaram tudo aos pés das rochas. Ofertas. Suprimentos. Um gesto antigo, reservado a quem partia sem ser expulso. Um adeus. Kaia levou as mãos ao rosto, incapaz de conter o choro agora. Não era vitória. Era perda transformada em escolha. O exército começou a se desfazer. Grupos se afastavam lentamente, retornando às colinas, aos caminhos de onde haviam vindo. O som de 500 cavalos partindo era profundo, quase triste. Quando o último guerreiro virou as costas, restou apenas Natã, observando. Ele assentiu uma única vez para a irmã. Depois montou e partiu. A estrada, enfim, estava aberta. A estrada para o oeste não era uma promessa. Era uma aposta. O vagão avançava rangendo, levantando poeira seca que se perdia no ar amplo do deserto. Silas conduzia em silêncio, atento aos solavancos do terreno. Kaia seguia sentada ao seu lado, o corpo ereto, os olhos atentos ao horizonte que se afastava pouco a pouco de tudo que conhecera. Nenhum deles falou sobre despedida. Algumas coisas não pedem palavras. Durante os primeiros dias, o mundo parecia igual, em as mesmas pedras, o mesmo céu grande demais, o mesmo vento cortante. Mas Kaia sentia a diferença. Não estava mais caminhando dentro de limites invisíveis. Cada quilômetro a afastava não apenas de sua gente, mas da versão de si mesma que aprenderá a esconder. À noite, acampavam sob as estrelas. Silas cuidava do fogo, Kaia observava o céu como quem tenta memorizar algo antes de perdê-lo. Não havia arrependimento em seus olhos. Havia luto, sim, mas também alívio. Um tipo de dor limpa, que não corrói. No terceiro dia, a cidade surgiu. Não era grande. Ainda não. Um conjunto irregular de construções de madeira, levantadas às pressas ao redor de um curso d'água estreito. Martelos soavam. Serragem cobria o chão. O cheiro de ferro quente, fumaça e ambição pairava no ar. Era um lugar em construção, e por isso mesmo, aberto ao que ainda não tinha forma. À medida que o vagão avançava pela rua principal, os olhares vieram. Curiosos. Surpresos. Alguns desconfiados. Kaia se destacava imediatamente. Não havia como não notar sua altura, sua presença, as roupas Apache em meio a colonos, ex-soldados, comerciantes e trabalhadores. Silas sentiu o corpo tensionar, esperando comentários, provocações, algo que exigisse resposta. Nada veio. As pessoas olhavam e voltavam ao que estavam fazendo. Naquele lugar, o estranho não era exceção. Era a regra. Silas parou o vagão perto de uma construção inacabada. Um homem sujo de poeira, com um martelo apoiado no ombro, avaliou Kaia de cima a baixo. Forte, disse simplesmente. Precisamos de gente assim. Kaia piscou, surpresa. Trabalho, perguntou, escolhendo as palavras. Trabalho, e confirmou ele. E pagamento justo. Ela assentiu uma única vez.
Na manhã seguinte, Caia estava no canteiro de obras. Carregava vigas que 2 homens tinham dificuldade em mover. Subia andaime sem hesitar. Fixava estruturas com precisão. No primeiro dia, todos olharam. No segundo, ninguém mais perdeu tempo com isso. O trabalho falava mais alto. E Caia não se escondia. Não curvava os ombros. Não baixava os olhos. Não diminuía o passo. Silas observava à distância, uma estranha mistura de orgulho e reverência no peito. Pela primeira vez desde que a conhecera, ela não estava entre 2 mundos. Estava inteira em um só. Enquanto isso, ele montava seu estúdio. Um quarto alugado acima de uma loja. Luz controlada. Pano escuro. O velho tripé firme no chão. A câmera ocupando o espaço como sempre ocupará, de pesada, exigente, honesta. As pessoas começaram a aparecer. Casais. Trabalhadores. Famílias recém-chegadas querendo algo para enviar aos parentes distantes. Antes de cada retrato, Silas mostrava uma imagem. A primeira. Caia contra a rocha vermelha do cânion. Alta. Forte. Imóvel. Ele não a expunha como curiosidade. Não contava a história como provocação. Contava como testemunho. Um momento em que alguém se viu pela primeira vez sem o peso do que lhe disseram ser. As pessoas escutavam. Algumas entendiam. Outras apenas sentiam que aquela imagem carregava algo além da técnica. Um mês depois, Caia entrou no estúdio. Precisou abaixar a cabeça para passar pela porta. Sorriu de leve, ainda se acostumando a não se desculpar por ocupar espaço. Colocou sobre a mesa um pequeno saco de couro. Dentro, moedas. Seu primeiro salário completo. Quero outra, e disse, apontando para a câmera. Silas arqueou a sobrancelha. Outra fotografia? De agora. Ele levou o equipamento para fora. A luz da manhã era limpa. A cidade ainda se construía atrás dela. Caia ficou de pé, mãos relaxadas ao lado do corpo, ombros abertos. Não posou. Apenas foi. Quando o obturador abriu e a luz tocou o vidro, não houve explosão. Não houve ruptura. Houve confirmação. Na revelação, Caia apareceu como era agora. Livre. Presente. Não em oposição a nada. Apenas inteira. Silas pendurou as 2 imagens lado a lado no estúdio. Antes e depois. Não para comparar. Para contar uma história. A fotografia não havia roubado nada dela. Não levará alma, sombra ou essência. Apenas fizera algo que ninguém antes tivera a coragem de fazer. Mostrou. Porque algumas almas não são roubadas por câmeras. Algumas são finalmente vistas. E quando isso acontece, não há tradição, medo ou exército capaz de fazê-las voltar para a escuridão. Histórias como esta nos lembram que, às vezes, o maior ato de coragem não é lutar, é se enxergar como realmente somos. Se esta história tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e compartilhe sua interpretação. Inscreva-se no canal para mais narrativas intensas sobre escolhas, identidade e liberdade no Velho Oeste, porque algumas verdades merecem ser contadas. E nunca escondidas.